Mutei. Mutados? Cara, o que é ser brasileiro? É uma pergunta muito intrigante, porque o Brasil, ele, além de ser um país enorme, também é um país muito populoso, diversificado. O tanto de cultura que existe no Brasil é imensa, porque justamente são culturas derivadas de vários povos diferentes que fez acontecer o que é o Brasil agora. Culturas indígenas, culturas europeias, até culturas japonesas, orientais. O Brasil é um país muito diversificado, com uma cultura muito legal, diversificada. E ser brasileiro é justamente a gente entender essa cultura que nós temos e a gente consegue desfrutar dela. É por isso que eu gosto tanto do Brasil e ser brasileiro é algo muito importante para todos os brasileiros. É isso. Ser brasileiro é uma coisa muito Próximo, importante para próximo, todos os próximo, vai. brasileiros. Cara, a gente vai ficar fazendo isso assim, né? É pra falar todo mundo junto, não? Não, Não, pô. né, animal? Pô, Ô, mano, pega, desse momento assim, pega a linha de vamos lá. raciocínio e segue, Como é pô. como é que vai ditar desse jeito? Não dá. Tá, Vamos lá. voltando agora pro que o Miquel tá falando, vou dar uma complementada aqui. Que nem ele falou, o Brasil é um país com uma cultura muito diversificada porque ele foi colonizado por muitos países. Ele foi colonizado por mais de um país, para ser específico. Se não me engano, foram uns dois, três países que colonizaram ele. Sim, ele se tornou colônia de Portugal, mas outros países também vieram para cá. Fora os escravizados que vieram, etc. E a gente pode ver isso até em questão da religião até do Brasil. O Brasil não tem uma religião fixa. E. Peraí. Oh, meu Deus do céu. É um país laico. Tipo, o Brasil se caracteriza como um país laico. Embora não seja exatamente um país laico, né? O que você quer dizer? Foi mal, meu irmão entrou aqui no quarto só pra vir, entrar no quarto, olhar pra minha cara e sair. É. Tocando uma. É exatamente isso que tu falou. O país é um país laico, tá ligado? Você pode ver aqui que, embora haja sim uma discriminação, se vocês reparar, é lógico que vai haver, não são de todos, mas há uma grande discriminação em relação a algumas religiões, como por exemplo, a Umbanda, tem muita gente que discriminiza a Umbanda. E fora isso, mesmo assim, né? Tipo assim, mano, se vocês comparar, por exemplo, com o Vaticano, que tem a católica como sua principal religião. Cara, o Brasil é muito diversificado. Tem cristã apostólica, cristã romana, umbanda, muita coisa desse jeito, tá ligado? E fora que também, uma coisa que a gente pode citar é que o povo brasileiro é considerado um povo muito acolhedor, tanto que lá fora o povo gosta muito do povo brasileiro. Embora alguns discriminem, como por exemplo a Argentina, que chama a gente de macaco, a maioria dos países gosta da gente. A gente pode pegar, por exemplo, o Paul e o Batista, que é um francês e um angolano, né? Que eles falam um pouco lá, tem um podcast que eles falam como o brasileiro é visto no país deles. E, cara, o brasileiro é muito bem visto lá fora, justamente por ser um povo alegre e colhedor, tá ligado? E também tem a questão do futebol, só que eu acho que já que eu não posso falar todo assunto, vocês aí podem falar, né? Sim, Bom, sim, sim. Deixa eu falar aqui, né? tá Bom, bom. Deixa eu falar da corrupção, tá? tá. É muito, acho, tipo, país como o Brasil muito interessante, porque ele tem muita cultura, ele é, tipo, rico em cultura e rico em palavras, por assim dizer. Por quê? Porque o português em si, né, ele é muito rico em palavras, como dizia
o grande Ariano Suassuna. E também pela sua cultura, velho. Como vê a colonização de muitos países, ele vem trouxendo cultura de pouquinho em pouquinho de cada país. E vê também a comida, velho, que eu acho que a comida é o grande forte do Brasil, que é, por exemplo, feijão tropeiro, cuscuz e por aí vai. Espetinho de carne Você tá e galinhada nessa parte. galinhada. Pô, estrogonofe, mas acho que estrogonofe aí é universal mesmo. Estrogonofe é ruim. É, e tipo, se tu for olhar pra esse ponto, também tem as músicas. Acho que, tipo, o Brasil é o país mais diversificado em música. Tem samba, pagode, O rock, forró, sertanejo. eu, tem rock aqui, tem tudo, filho. Tem trap, tem Isso, funk. isso torna o Brasil, na verdade, um Brasil bem único, que faz o povo brasileiro se tornar mais, como posso dizer, até mesmo essa questão é amigável, né? Ser um país acolhedor. Sim, a E, gente tá acostumado com muita diversificação, né? sim, sim. Tirando o que muitos pensam, né? Que é um país que gosta do carnaval, que acho que, tipo, uns 60% da população do Brasil não tá nem pro carnaval. E também ser um país que do futebol, que na verdade não é. Ele não é só do futebol. Tipo, se tu olhar, pesquisar mais a fundo, tentar olhar mais a fundo do Brasil, não é só isso. É muito mais diversificado, filho, porque é esse tipo de visão que, né, geralmente os países têm sobre o Brasil. Mas quando na verdade não é. Quem vai falar o próximo? E aqui só pra complementar também que você falou aí do futebol, né? Tá o Querendo ou não, próximo. tá bom. Pô, tá. Fala aí, Gabriel. Pô, Quem é o próximo? Tá, vamos lá. Continuando a parte dos povos, o Brasil ele não possui um povo único, de uma raça única. Na verdade, como aqui, na verdade, os índios foram os primeiros povos, né? Depois vieram outros povos, como os portugueses e os africanos. E isso faz com que o nosso povo seja bem diversificado fisicamente e culturalmente. Mas muitas pessoas veem isso como algo ruim, mas isso não é. Isso é uma característica, talvez até única, do Brasil ou de outros países da América Latina, por exemplo. A nossa biodiversidade, ela é gigante. Existem espécies de animais que só existem aqui, porque o Brasil, ele é um país rico culturalmente, na natureza. Aqui tem várias paisagens naturais bonitas. E, por exemplo, comparado com a Europa, praticamente não tem floresta, diferente daqui, onde principalmente na região norte, é muito comum você ver uma região muito verde. E aproveitando um pouco sobre a cultura do Brasil, realmente existe uma cultura que veio de fora, mas existe a nossa cultura daqui. A gente pode perceber isso nas comidas, por exemplo. Por exemplo, o açaí, mandioca, guaraná. São comidas nacionais que realmente surgiram aqui. E outro diferencial é que o Brasil, por mais que ele tenha cultura de outros países, ele transforma essa cultura com um jeitinho brasileiro. E mesmo que nossas regiões tenham culturas assim, um pouquinho diferente das outras, costumes, essas coisas, existe algo que nos une. E, claro, são os brasileiros, mas além disso, é o nosso idioma, o idioma português. É isso aí. eu queria fazer uma complementação aqui rapidinho, Gabriel. O português em si brasileiro, por mais que ele seja o português de Portugal, se você olhar o português brasileiro, ele é tipo totalmente diferente do Portugal. Só a mesma língua, mas tipo totalmente diferente. Isso que eu acho que deixa mais interessante e único
o idioma brasileiro. Na minha opinião, Pode continuar. o brasileiro é muito melhor do que o português de Portugal. Por exemplo, nas questões das palavras e até mesmo no sotaque. É muito mais da hora. É uma língua que é cantada. As pessoas, os gringos, eles falam isso, que o português é um idioma cantado. Pois é, o português do nosso Brasil é um português onde é muito difícil ser estudado por outros países e tal. E é meio complicado. Peraí, volta tudo. Se for pra cortar, corta essa parte, tá? O nosso português é uma das belezas do nosso país. É, e dentre as belezas do nosso país, tem a língua, tem a nossa cultura, tem também a questão das nossas paisagens. O nosso país é um país que é praticamente a geladeira do mundo, que graças a nós, graças à nossa exportação, nós damos uma grande parcela de comida para o resto do mundo, né? Damos não, vendemos, no caso. No caso, Mas, acontece, né? Que você quer dizer. oi? Você tá querendo dizer, tipo, abastecer, então. Não, eu falo assim, porque o Brasil é mais voltado para o agro. Então, no caso, ele exporta muita coisa. Só que, devido a essas riquezas do nosso país, há muita corrupção no nosso país. Por exemplo, pessoas olham o nosso país é um país muito rico. E devido a esses problemas, há muita corrupção. E muitas vezes o pobre se contenta com pouco, achando que aquilo é muito. Então, por exemplo, às vezes um político faz nada mais do que a obrigação dele, e muitas vezes os pobres acham que o político está salvando vidas, está fazendo de tudo, mas não, ele só está fazendo a obrigação dele. Então, assim, um Brasil melhor mesmo seria um Brasil onde a política seria mínima. E só puxando um pouquinho para o lado mais da cultura e misturado meio que com a política, o nosso país, a questão a política, ela interfere. Peraí, que deu branco, foi mal. A política, ela interfere extremamente na questão das raças e do preconceito, porque, por exemplo, é muito mais fácil você conseguir ver um político branco do que um político negro lá em cima, porque não tem ainda. O Brasil ainda é um país muito racista, devido ao histórico dele antigamente. Então, assim, muitas pessoas fazem ainda preconceito com pessoas trans, pessoas de cor, de pele diferente, mas também tem pessoas que aceitam numa boa. Isso é uma das outras qualidades do nosso país, que aqui, querendo ou não, para você fazer uma amizade é muito mais fácil do que em outros países, por exemplo. Aqui você junta um grupinho muito rápido ali, todo mundo já é amigo aqui, a comunicação é muito mais fácil. E é isso. Vai, asterisco, fala. Não, é só mais um negocinho aqui, né? É justamente, eu acho que, falando desse ponto de vista que o João acabou de falar, né? Que é um país ser mais fácil de fazer amizade, é justamente isso que torna ele ser de um ponto ser bem visto por outros países, que é um país amigável. Eu acho que esse também é um forte do Brasil, ou E do se, tipo povo assim, brasileiro. tipo assim, lá fora, o povo vê o povo brasileiro como um povo feliz, né? Que nem eles falam, tipo, muito animado pra tudo. Sim, sim, sim. É o
Linha vai falar? Vai falar, Linha. O bicho deve ter saído. Linha, alô? Ô, Lian, Alguém tá vai. Tá Não, mutado. não posso agora não. Tá. Tá. Alguém. Filho da puta tá Antes jogando. de tudo aqui, alguém vai complementar alguma coisa? Eu tenho uma Miquel, vai pergunta falar mais um pouquinho? pra cada um de Ó, vocês. aqui deu 15 minutos ainda a gravação. Mano, Depois o na Lian vai rádio cortar isso tudo, vai ter que picotar isso tudo, velho. todas as partes onde eu travei. Pera Ô, aí. mano, só pra falar a verdade. Vocês querem finalizar Por por que que aqui? tinha que ficar mutado, velho? A gente podia, tipo assim, ficar conversando mesmo. Tipo, na conversa, a gente dava muito mais informação, tá ligado? O Miquel Não, o problema é de ficar bagunçado, velho. Não, o Miquel estava com medo de falar besteira os pais dele apelar. Essa é a verdade. Porque bagunçado não fica, que a gente fez outro vídeo do mesmo jeitinho deu certo. Se quiser dar continuidade. Vai, bora. Não, melhor não, Peraí, gente. Mano, peraí que tá eu vou, muito grande, velho. 15 minutos de bruto, velho. A gente precisa no peraí. máximo 10, velho. Eu vou parar agora e vou começar de novo, porque senão vai